Somos aqui, boa noite a todas e todos. Somos aqui duas mulheres, uma jornalista e uma policial, né? Pesquisadora e policial. E eu achei absolutamente relevante, fiquei encantada quando a Cláudia aceitou o convite, né, para a gente se encontrar. A gente já se conhece de outros carnavais, mas justamente por trazer essa perspectiva, e essa é uma reflexão muito relevante do livro, a presença feminina, né? Não é para dar spoiler, mas enfim, também não dá para não falar da história. E tem duas mulheres policiais que são absolutamente relevantes na condução, no desfecho, né, ou no clímax dessa trama, que bem ao estilo... Já comecei, né? Eu ia falar, vamos ver se a gente que é bem ao estilo do novo jornalismo americano, né, essa escola que a gente chama de New Journalism, que transforma em literatura, em romance, de alguma forma, o jornalismo, a história verdadeira. Acho que os dois autores bebem da fonte disso. Por isso dá para a gente tentar guardar um pouco, né, do desenrolar e dos momentos chaves da trama, para que vocês, ao lerem o livro, saboreiem a história também romanceada, né, no sentido dos elementos de criação literária. Mas ontem eu fiz um post, eu estava até procurando ele quando eu fui divulgar o nosso encontro, falando que era uma conversa sobre revitimização. E aí eu queria partir desse ponto, que é um ponto que aparece com frequência nos meus comentários na TV e até em alguns artigos que eu já escrevi para o jornal, e tem um particularmente após o caso daquela jovem da Praça Seca, que sofreu um estupro coletivo. E eu recebi uma carta de uma leitora que falava, mas também, né? Ou eu li uma carta de uma leitora. Não, eu recebi, porque eu depois escrevi a coluna respondendo a ela, nominalmente, né, que o que ela estava fazendo era revitimizando essa vítima. Porque tem um primeiro momento em que você sofre a violência, e aí é o marco zero, né, da agressão, é o momento em que nasce a vítima. Mas quando você denuncia, procura acolhimento, busca ajuda, e o seu relato é posto em dúvida, ou em alguma medida nem o relato, né, há algumas particularidades, por exemplo, de inquérito, de interrogatório, mas como você estava vestida? Mas o que você foi fazer lá? Mas por que você estava em tal lugar a tal hora? Né? Como se tudo isso fosse um rol de justificativas para a violência da qual você foi vítima. Então são abordagens absolutamente irrelevantes do ponto de vista de uma, a meu ver, né, de uma estrutura investigativa, e que ao mesmo tempo ela vai incidir na saúde mental da vítima, né? E muitas vezes, ou quase sempre, na subnotificação. Então, assim, tem algumas situações que a gente observa na produção de dados, nas pesquisas aqui no Brasil em relação à violência sexual, que dão conta, por exemplo, o IPEA fala de 10 a 30% dos casos de estupro, de violência sexual, são formalmente denunciados. Alguma coisa em torno de 49, 50 mil casos por ano, registros por ano. Significa que alguma coisa entre 450 mil, né, entre 100 e 450 mil estupros, casos de violência sexual, eles deixam de ser informados, investigados e tratados judicialmente por alguma barreira, alguma barreira de origem, né, de entrada ao sistema.
né? Eu acho que, como jornalista, o que a gente tem acompanhado do ponto de vista da construção de narrativa em relação à violência de gênero, aí de todo tipo, né? Violência doméstica e violência sexual, a gente mudou nos últimos 30 anos, eu diria, a forma como isso é abordado, por exemplo, na grande imprensa. Não vejo assim um noticiário relevante que questione, né, ou que defenda ou justifique um crime contra a mulher, como, por exemplo, aconteceu descaradamente, abertamente, nos anos 70, no assassinato da Ângela Diniz. Páginas e páginas, né, de legítima defesa da honra. Uma indignação muito contida, com muita justificativa para o crime brutal. Eu lembro, particularmente, ainda não era jornalista, mas talvez estivesse já no caminho de me tornar, do caso Mônica Granuso, uma adolescente, né, que foi ao apartamento, se encantou por um rapaz maior de idade, foi no apartamento dele e eu lembro até hoje que a expressão era caiu ou foi jogada, né? Então, a própria narrativa, a própria construção da notícia, ela já punha em dúvida o que tinha acontecido com aquela garota. E se ela caiu porque estava fugindo da agressão sexual, aquilo continua sendo assassinato. Eu não sou advogada, mas continua. Né? Você está fugindo de um crime e cai da janela, cai da grade, ou é atropelada por um ônibus. Né? Não é acidente. Foi uma morte provocada. Então, acho que do ponto de vista do jornalismo, né, e, portanto, do diálogo com o que a gente chama de opinião pública ou sociedade, a narrativa se sofisticou numa direção positiva para as mulheres. Ainda assim, há subnotificação. Se há subnotificação, existe uma questão relevante no sistema, né? Seja no sistema de saúde que recebe essa vítima, sistema de saúde, vou abrir e fechar parênteses, abro parênteses, discrimina muito, não é bem preparado. Igualmente, a gente está falando de polícia, né? Mas o sistema de saúde também não é adequadamente preparado para lidar com violência sexual, com violência de gênero. Esse juízo de valor, esse olhar que condena, ele também está presente no primeiro contato da mulher com o sistema de saúde, ao denunciar um estupro. Eu entrevistei uns anos atrás uma jovem, uma entrevista muito difícil com uma jovem que tinha sido estuprada, e ela contava, ela teve muito apoio da família e, portanto, levou adiante a denúncia, mas ela passou horas, uma madrugada e praticamente um dia inteiro passando por exames, tendo o corpo manipulado, mais uma vez, nas horas seguintes à violência que ela já tinha sofrido. Né? É muito impressionante também no livro a forma como a gente encontra semelhanças, né, com esse processo, tanto no sistema de saúde quanto nas instituições policiais e também na justiça, com o Brasil. Que assim, você acha que o Brasil está muito atrasado, e essa questão de uma visão estereotipada, machista, algo misógina mesmo, né, no tratamento da violência de gênero, ela é uma coisa que atravessa muitas culturas, quer dizer, é uma construção, um sistema muito sólido esse do arcabouço legal, né, institucional, estruturado por homens. Minha segunda reflexão, e talvez isso ajude a explicar por que são sempre homens nas secretarias de segurança e nos ministérios da justiça, por que são sempre homens nas secretarias de saúde, né? Tempo atrás eu fiz acho que a gente teve uma ministra da saúde, não, da saúde nem sei, acho que da saúde nunca teve, da educação, era só homem, teve uma em sei lá quantos anos,
mais de 50 anos, a última vez que a gente teve. Então, o controle masculino dos espaços de poder, eu acho que se relaciona tanto lá quanto cá, né, com essa condição. Então, as primeiras reflexões são essas. Do ponto de vista da narrativa, do discurso, do diálogo com a sociedade, a gente avançou um tantão, mas do ponto de vista da construção institucional, do preparo dos profissionais, né, do ouvido, você mencionou, não, ainda estamos muito atrasados. E isso deságua na baixa punição e, sobretudo, na subnotificação. A outra coisa que eu não posso deixar de falar é na ênfase da raça. A questão racial, ela não aparece aqui no livro, mas no Brasil é um dado concreto, né? A violência de gênero tem raça e tem renda. Alcança fortemente mulheres negras e de baixa renda, moradoras de periferia, de favela, de comunidade, de subúrbio, como queiram chamar, e isso tem a ver naturalmente com uma dificuldade ainda maior de acesso às instituições formais, ao atendimento, uma falta de empatia, que é aguda nesses espaços. Então, se isso é um problema para as mulheres, de modo geral, é um problema mais grave para as mulheres negras. E, portanto, é um problema mais grave para as mulheres brasileiras, porque a maioria das mulheres brasileiras são negras. 27% e em 51%. Então, a gente está nessa também triste vantagem, né? Uma vantagem numérica que se soma, vantagem numérica do ponto de vista de participação na população e que se soma a uma nefasta, indesejável desigualdade também no acesso à saúde, à assistência jurídico-policial e, portanto, nos expõe a mais violência impune, né, inclusive. Por fim, a provocação que eu falei que eu queria fazer, o livro parte de uma reportagem premiada, né, com o reconhecimento máximo da imprensa americana. E ontem, quando eu escrevi, então, o tal do post que eu queria mencionar, e eu falei, é sobre revitimização, já falei isso. O ponto de partida é o livro, e eles relatam, os autores relatam como o machismo e estereótipos, né, em relação a mulheres, eles influenciam ainda hoje na investigação dos crimes sexuais. E aí eles foram acompanhando. Eu tinha, na origem, a prova do livro. Então não tinha foto dos autores. E ao escrever isso, dois jornalistas, eu não tinha pensado assim, se eram duas jornalistas, dois jornalistas. Eu não tinha posto nem gênero, nem raça na autoria do livro. Mas a partir desse post que eu fiz, eu falei, quem são esses jornalistas que escreveram sobre estupro, investigação? E aí, recebi o livro. São dois homens brancos. Então veja que mesmo para contar uma história que é de absoluta relevância, interesse e denúncia feminina, o aval, né, o prêmio, o livro, tem autoria masculina, branca e, ouso dizer, de meia idade, porque eu acho que os dois têm caras de mais de 50. Eu nessa casa americana. Então veja como o buraco é fundo. Eu precisava fazer essa provocação. Claro que eles não têm culpa, é super legítimo, o trabalho deles é incrível, eu amei o livro. Mas não dá para pensar assim, será que seria premiada? Será que seria reconhecida? Será que viraria livro? Se fossem duas mulheres negras escrevendo esse livro e denunciando esse abuso? Não é? Ah, mas elas queriam ver isso. Não é? Então, assim, será que nós abraçaríamos como estamos abraçando, fosse essa história contada por duas mulheres, e radicalizando, duas mulheres negras, uma latina e uma negra, uma muçulmana e uma negra? Eu tenho a impressão que não.
Então aí volto para o meu ponto de partida. A gente ainda está muito oprimida por uma estrutura, uma institucionalidade masculina e branca. E precisamos do aval dessa estrutura que nos aprisiona até para denunciar questões absolutamente relevantes sobre nós. Porque quando a gente diz, e a gente diz há muito tempo, né, que o sistema de saúde discrimina, aqui no Brasil tem dados, o sistema de saúde discrimina, que é difícil denunciar, que as mulheres não são bem tratadas, seja nos hospitais, mesmo nos hospitais de referência, e alguns deles, seja nas delegacias, que mesmo a criação de delegacias especiais para mulheres não deu conta de resolver tudo isso. Nós mulheres, Cláudia, quanto tempo você diz isso? Né? Nós mulheres estamos dizendo isso há muito tempo. E, no entanto, a nossa sensibilidade também aflora de uma forma diferente quando vem um documento escrito por 2 homens brancos de meia idade. Então, são essas as minhas provocações iniciais. Eu passo aqui para minha querida companheira e amiga já. Obrigada, gente. Me arrependi de ter pedido para ela falar primeiro. Fechou na minha cara. Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer demais a indicação, que eu fiquei sabendo que foi você que me indicou para participar. Eu aceitei na hora. Quando que eu vou recusar uma indicação de Flávia? Essa maravilha, é incrível, sou fã demais. E ganhei o presente também de ser desafiada a falar sobre esse tema, que na verdade eu falo bastante, né? Fui apresentada aqui como uma das organizadoras do Dossiê Mulher. Eu trabalho nessa organização no Instituto de Segurança Pública. Eu estou na organização do Dossiê Mulher desde a edição de 2010, mas o Dossiê Mulher aqui no Rio de Janeiro, ele existe desde 2005. E é muito importante que as pessoas conheçam e saibam, porque a gente vai viver um momento de mudança e é importante que o Rio de Janeiro ele tem uma história, uma trajetória de divulgação de dados de violência contra a mulher anterior à Lei Maria da Penha. Se a Lei Maria da Penha diz que nós temos que divulgar estatística, e para que divulgar estatística? Não é para alimentar a nossa curiosidade, não é para a gente escrever artigo, também, mas é para subsidiar a política pública. Hoje o argumento que a gente tem é muito importante e eu tenho muita satisfação de saber que eu faço parte desse movimento. Mais do que um relatório anual de estatística, a gente conseguiu transformar o Dossiê Mulher num movimento. E a gente faz apresentações e palestras e vai para os municípios. Hoje eu tive no Conselho Estadual de Direito da Mulher. Para quem não conhece, nós temos o CEDIM, que é o Conselho Estadual de Direito da Mulher, que a gente precisa conhecer, o espaço lindo, o espaço de cultura, que precisa ser apropriado, lugar lindo, e que está lá com aquela plaquinha de visite antes que acabe, como tantas coisas de política pública no nosso país. Na verdade, não é privilégio do Rio de Janeiro, mas é um espaço muito importante que muitas de nós não conhecem, não compartilham. E nessa vivência tenho conhecido muitas gestoras municipais, e hoje foi dia de uma premiação, reconhecimento do selo Mais Mulher, de ações de municípios de prevenção, de enfrentamento e políticas públicas para as mulheres. Porque é muito fácil a gente pensar na nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem as coisas todas próximas. Agora vamos pensar como é que é a situação da mulher em Itaperuna, como é um relato de estupro para uma menina em Itaperuna, como é em Campos, vamos pensar em todos os municípios, em Guarulhos, né, que é um distrito do Noroeste Fluminense. Como é isso? Como é que é essa vivência, considerando que se para a gente aqui, que a gente tem essa infraestrutura, que tudo está mais perto. Então, assim, reconhecer o trabalho dessas mulheres que estão lá, homens e mulheres que trabalham nessa política pública, e é muito importante que quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de enfrentamento, a gente precisa desse diálogo com os homens também. O lugar de fala e a presença é nossa, o protagonismo tem que ser nosso, das mulheres. Mas a gente tem que fazer isso com os homens também. E eu estou muito acostumada, assim, faço muitos eventos, aí quando você vai, o evento de violência contra a mulher, tem um monte de mulher, e a maior parte dessas mulheres já estão convertidas.
Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa achar os não convertidos, até porque existem, a palavra que a gente falou aqui, e que eu vou gritar ela até o final do ano, e até 1º de janeiro continuar, gênero, gênero, gênero. Gênero não é palavrão, não é ofensa, não ofende a família. O que ofende a família é violência. O que ofende a família é estupro. Isso ofende a família, sim. E as pessoas têm que esconder, porque se a gente fala, parece que acontece. Né? A gente usa muito essa expressão de palavra tem poder, e as pessoas estão com medo, né? Então a gente não fala mais. Teve um dia que eu estava fui dar uma aula e um aluno meu virou e falou assim: eu acho que as pessoas estão ficando muito chatas, o mundo está ficando muito chato e as pessoas hoje estão ficando, o racismo parece que começou a acontecer dos últimos anos para cá. Eu falei, o quê? Naquele momento você tem que respirar fundo. Falou, estou dando aula. Eu estou dando aula, então eu respiro fundo e vamos lá. E assim, a ideia é de que a gente não pode falar sobre isso. Então assim, gênero é uma categoria social, é uma categoria das ciências sociais. A gente estava hoje num evento também junto com Mária, aqui, querida, aqui da Fundação, da ONG CEP, a Cidadania aqui, que eu respeito demais, e a gente estava falando sobre isso. Então a gente tem que... O que a gente está falando aqui é de violência de gênero. O estupro é um crime de gênero, que afeta aí hoje, pela nossa legislação, a gente tem tanto homens quanto mulheres como sujeito passivo de estupro. Mas quem são as principais vítimas de estupro? Volta aos dados. Voltamos aos dados, exatamente. Quando a gente vai analisar isso, a gente tem casos de estupro de homens, e a maior parte deles também são meninos, são jovens, então é o abuso sexual também, e é estupro. Mas de homens adultos é raro. Então, assim, a maior parte... E aí, se a gente parar para pensar o seguinte, mulheres que estão aqui, se alguém perguntar para você o seguinte, você está numa rua deserta à noite, do que é que você tem medo? Independente da idade, nós temos medo de ser estuprados. Se a gente perguntar para um homem, ele vai dizer, olha, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de ser morto, mas nós temos medo do estupro. Quando a gente analisa a situação das mulheres e a questão interseccional é muito importante, por quê? Porque se a violência é contra a mulher, ela atinge todas as mulheres, a experiência das mulheres com a violência é diferente. Então, a violência que sofre uma mulher negra é diferente do que sofre a mulher branca, e isso é fato. 2 a cada 3 mulheres mortas no Rio de Janeiro são negras. Se nós olharmos a estatística de violência contra a mulher, a gente vai ver o seguinte, que a gravidade, os crimes mais gravosos têm os maiores percentuais entre as mulheres negras. Se a gente for olhar o percentual de ameaça, por exemplo, importunação ofensiva ao pudor, que agora mudou, que é a importunação sexual, a gente tem uma maior notificação de mulheres brancas em relação às mulheres negras. Se a gente vai olhar o homicídio, a gente vai ver que a maior parte, 25% são mulheres brancas, e o restante são mulheres negras. Então a gente está falando o seguinte, essa gradação, essa escalada da violência, ela atinge no seu limite, e na violência sexual também as mulheres negras. Exatamente. Né? Quando a gente fala... Então assim, quando a gente... eu fui trazida para esse desafio, né, de ler o livro, e lógico, também não posso dar spoiler, né? A gente fica doido para falar mais, mas assim, e aí ela falou, olha, tem policial aqui, tem 2 mulheres policiais nesse livro, e a história delas, e é muito interessante, que eu acho que é um dado, a Flávia trouxe muita coisa legal, e essa questão da mulher, né, nesse trabalho. Se a gente pensar na saúde, a gente tem, e dependendo do que as mulheres estiverem fazendo, porque a gente também tem um recorte de gênero, por exemplo, as médicas, entre os médicos a gente vai ter mais homens, mas se a gente for olhar nos serviços de enfermagem, a gente vai ver o quê? Mais mulheres. E esse acolhimento, e hoje já está tendo um olhar para qualificar essa escuta também do profissional de saúde. Porque, por vezes, a mulher que sofre violência, ela não vai primeiramente bater numa porta de uma delegacia. Ela vai procurar, dependendo do que for, primeiro um serviço de saúde, ou ela vai procurar um centro de referência, e ela não necessariamente vai procurar primeiro a porta da justiça, a entrada da justiça. E os olhares são diferentes. A lógica da saúde tem que ser um olhar, uma lógica do cuidado, dessa atenção. Só que isso nem sempre acontece, por quê? Porque as pessoas estão carregadas do seu preconceito. Então, perguntas como essa que a Flávia colocou, da pessoa chegar e falar assim, mas você estava na rua numa hora dessa sozinha?
mas você estava na chopada da universidade. Eu já participei de algumas rodas de conversa em universidades onde meninas foram estupradas e aquela história, olha, a gente não vai falar. E eu já ouvi de profissionais de segurança dizendo o seguinte, olha, teve menina aqui que veio aqui para denunciar o estupro, mas na verdade foi porque ela transou, se arrependeu e veio aqui para dizer que foi estupro, para ela não ficar mal com os colegas. Eu falei, você acredita no que você está falando? Uma pessoa vai se dignar a sair, ir para uma delegacia, né, de noite, contar uma história, depois fazer um exame de corpo de delito, contar essa, e, em média, uma vítima de estupro conta a mesma história 10 vezes. Tá? Isso até o final do processo. Então, quando a gente fala, e mais uma coisa, o estupro, ele é o tipo de crime que ele deixa marcas para sempre. E aí quando a gente fala da atuação policial, e a gente fala da questão da prova material. O sistema jurídico e o sistema americano não é diferente disso, de você ter a prova material, mas muitas das vezes o que você tem num crime sexual é a palavra da vítima. E, historicamente, a palavra das mulheres e das crianças ela é desconsiderada. Mulheres e crianças mentem. Até bem pouco tempo, e aí a gente fala do século passado, o testemunho da mulher não era considerado. A palavra da mulher não valia no processo, a não ser que um outro homem desse o aval para que essa mulher falasse. A mulher, historicamente, ela vem conquistando, e aí as nossas conquistas elas são provisórias, e a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente tem ouvido algumas pessoas dizendo que é preferível que nós voltemos para as nossas casas, não é isso? Eu não volto não, gente. Depois que eu saí do armário, eu cresci tanto que eu não caibo mais. Então eu não consigo mais voltar para esse... Não, nem no armário eu não durmo, eu não passo nem na porta. Não, para casa. Para casa, né? Porque eu acho que a ideia é de voltarmos para o armário também. Porque assim, você se assumir enquanto mulher militante, feminista, parece que você está ofendendo um monte de gente. Só que eu, enquanto mulher policial cidadã, sou sim feminista, reconhecida, assumida, sacramentada, juramentada, e ninguém vai me demover disso. Mas a palavra, e o que a gente vê no livro é exatamente isso. É esse questionamento, e isso acontece na sociedade como um todo. A Flávia traz aquele caso horroroso daquele estupro coletivo, e até a figura do estupro coletivo ela começa a surgir na nossa linguagem, e aí aquela ideia, e aí é o papel da mídia responsável de você começar a dar nome às coisas. Porque tem um monte de situações que não tem nome. Quantas de nós aqui já foi assediada em transporte público? Quantas de nós já passou por alguma situação de assédio sexual no trabalho? Quantas de nós relatou? Quantas de nós sofreu estupro e não falou, não contou para ninguém? E aquela história, eu conheço histórias de meninas que passaram por isso e contaram, e porque eram de família de classe média, e a pessoa que cometeu era uma pessoa do convívio familiar, era uma pessoa respeitável, a família não acreditou nessa pessoa. E a vida dela foi um inferno. E essa pessoa ficou doente, e aí aquela história, a pessoa começa a se tornar aquela pessoa problemática. E aí aquela história, né? O problema está no outro, não é? E essa ideia de não acreditar, e aí aquela ideia, você não precisa acreditar diretamente, e aí o trabalho policial é isso, às vezes você tem que duvidar. E às vezes você tem que fazer perguntas que são perguntas técnicas. E aí você perguntar para uma pessoa, você estava com essa roupa quando o caso aconteceu? Essa é uma pergunta seguinte, que eu posso buscar a prova material. Eu posso fazer um exame. Agora é diferente eu falar, você estava com essa roupa? Você foi pro baile funk? Você estava na rua escura? Eu posso perguntar, você estava numa rua escura? O carro passou? Como é que foi? Eu posso fazer uma escuta técnica, empática, não é? Mas sem julgar. É isso. Eu fiquei pensando durante um tempo, e aí eu dou aula, eu estou dando aula agora de quem vai receber as pessoas na delegacia e falar como isso é importante. Eu falei, eu entendo que vocês têm que fazer essa pergunta, vamos fazer da forma certa, não é? Vamos fazer com respeito. Mas isso acontece na saúde também. Isso acontece, esse julgamento moral, quando a gente fala de violência obstétrica, por exemplo, uma mulher que entra com um abortamento espontâneo. A mulher que tem consciência disso, muitas das vezes ela entra no hospital com medo. Fica com medo de que alguém julgue e dizer o seguinte, olha, pelo amor de Deus, eu não provoquei esse aborto aqui, eu preciso de ajuda. E às vezes a pessoa julga a pessoa, então assim, e aí é onde você espera esse cuidado. Então assim,
quando a gente... E aí a ideia de que existe uma vítima, que eles falam no livro, que é uma vítima virtuosa, que é aquela vítima que você espera, como se existisse um comportamento para uma vítima de estupro. Então, ela tem que estar... E aí, isso também está na nossa legislação. E aí, quando a gente pensa no crime de estupro, o crime de estupro, como eu falei, é um crime que afeta muito mais as mulheres, mas se a gente for olhar no nosso ordenamento jurídico, lá no início do século, que chegou até agora e que a gente teve alguma mudança, você tinha o crime de estupro, o crime de natureza sexual, ele estava num capítulo que era dos crimes contra os costumes. Não é isso? A ideia dos costumes, do crime da honra, não é isso? Mas não existia a figura da dignidade sexual. E quando a gente fala de costumes, de crime que ofende costume, a mulher não era vítima. E se a gente pensar, para muitos a ideia é o seguinte, que a vítima, se uma vítima não reage, se ela não se debate, se ela não grita, ela fez o quê? Ela consentiu. Exatamente. E aí, nessa situação, não é possível a gente falar em estupro no casamento. Não é possível a gente falar, e temos legislações pelo mundo ainda, a Alemanha, uns 2 anos atrás, para reconhecer a possibilidade de crime de estupro dentro do casamento. Porque, e aí a gente tinha também a figura do débito conjugal na relação do casamento no Brasil. E aí tá, quem é que cobra o débito conjugal? Quem é que deve? Quem é que deve? A gente podia apresentar com o meu filho, vamos lá que tem que comparecer aqui. Poderíamos. Mas será que se nós fizéssemos isso, seria aceitável isso para a sociedade? Não. Não é? Então, assim, quando a gente analisa essa situação, a gente vê por que é que até hoje a gente ainda tem essa visão de que a vítima pode estar mentindo. E aí uma coisa que eu vejo muito no dossiê Mulher, e como eu disse, a gente está na 13ª edição e eu espero que a gente continue. Eu espero que essa produção de dados ela não seja interrompida, porque isso é muito importante, isso é necessário, principalmente para a gente saber a quantas anda, não é? E isso, quando a gente fala, quando a gente divulga, quando a gente vai para a mídia mostrar isso, outras mulheres se sentem mais fortes para dizer o seguinte, eu não sou a única. Porque quem passa por isso, mulher que passa por violência doméstica, por violência sexual, a sensação que ela é única, que não acontece isso com nenhuma outra mulher e que ela sente vergonha disso, ela não quer falar sobre isso. Por isso que quando mulheres levantam a voz e falam, eu sofri, eu passei por isso, eu também passei por isso, é tão poderoso e é tão potente. Porque isso diz para aquela mulher o seguinte, você não está sozinha, você pode procurar. Agora, aí ela pega, toma coragem, vai contar essa história e ninguém acredita nela. E muitas das vezes, quando a gente fala de crimes sexuais, a gente está falando de que não existe mais materialidade. Por vezes a gente vê situações onde a menina vai registrar, a mulher vai registrar, por exemplo, principalmente pensando nesse estupro provocado dentro da família, dentro do círculo de pessoas conhecidas, e algumas vezes a menina suporta essa violência, mas quando ela vê que o agressor vai atacar outra pessoa da família, uma outra menina, ela se fortalece e vai registrar. Só que o caso dela já não tem mais materialidade. O que tem é a digital que está na memória dela, que está na psique dela e que não vai deixar a memória dela nunca. Porque uma mulher que sofreu estupro nunca vai esquecer o que ela passou. Nunca. Tenho certeza disso. Eu posso dizer que as marcas do corpo podem se apagar, mas as marcas da alma, nunca mais. E às vezes, quando a gente está falando sobre isso, a gente rememora, porque principalmente quando as mulheres sofrem violência quando criança. E a dor é tão grande que a gente apaga isso na nossa memória. E às vezes, um start como esse já aconteceu, de eu estar fazendo uma palestra, e uma mulher começar a chorar, e ela falou, eu lembrei hoje do que tinha acontecido comigo. Ela desabou, eu fiquei esperando. Por quê? E eu falei, meu Deus, como eu tenho responsabilidade com isso? Como a gente tem responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente move quando a gente fala sobre essas coisas. E aí é importante a gente pensar o seguinte, a nossa legislação, como Flávia bem lembrou, ela evoluiu. Sim, hoje nós temos sim uma dignidade sexual, nós temos o estupro considerado crime hediondo, e eu não consigo entender como é que a sociedade repudia tanto e estupra tanto. Estudos apontam que menos de 10% dos estupros são notificados. E como a maior parte dos estupros acontecem por pessoas conhecidas, eles são crimes de repetição. Essa pessoa que sofreu isso, muitas das vezes meninas, sofreram várias e várias e várias vezes. Você imagina o que é você sofrer uma violência extrema
o que é considerado por muitos um verdadeiro assassinato de gênero todos os dias, ou uma vez por semana, ou cada vez que a sua mãe sai para trabalhar, ou cada vez que a sua mãe não está em casa, ou cada vez que você chega da escola e tem alguém te esperando em casa para te estuprar. E às vezes a gente tem vítimas que sequer conseguem falar. E hoje a gente tem uma legislação que eu recomendo também, que tem um documentário que Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, e tem lá o relato de Joana Maranhão. E nós hoje temos a lei Joana Maranhão, que diz o seguinte: a questão da prescrição dos crimes de estupro só começa a contar a partir do momento que a vítima faz 18 anos de idade. Agora venhamos, se a gente parar para pensar, se a gente não acreditar na história dessa vítima, qual é a materialidade que eu tenho em 18 anos se ela não engravidou e teve um filho para ter um DNA desse agressor? E se tiver, será que não vão questionar se essa menina consentiu ou não? É disso que a gente está falando. Então a gente tem legislação, a gente tem avançado, eu espero que a gente não retroceda, mas se a gente não mudar o nosso pensamento, se a gente não falar sobre isso da forma como a gente está fazendo aqui, e com todos, não é? A gente precisa de pessoas que questionem isso. A gente falar entre quem acredita, entre nós convertidos, a gente é bom, é confortável. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, eu vejo as cabecinhas balançando para mim. Mas a gente precisa desafiar quem vai dizer, não, isso não acontece. É lá que a gente precisa estar. É lá que a gente precisa estar junto. Obrigada, gente. Poxa, Dunia, obrigada pela sua pergunta. É absolutamente provocadora e relevante. Eu acho que você trouxe uma outra dimensão, né, dessa desigualdade brasileira, sobre a qual eu falei nas considerações iniciais, né? Eu trouxe gênero, renda, né, e raça, não necessariamente nessa ordem. E você traz essa desigualdade geográfica ou de origem. E ela é absolutamente relevante, não apenas com relação às indígenas, às estrangeiras, né, de origem étnica boliviana ou de origem geográfica, né, de origem estrangeira. Acontece também com as quilombolas, né, que são mulheres negras, mas são mulheres negras de um outro ambiente, sobretudo das comunidades remanescentes de quilombo, fora dos eixos metropolitanos, né? Também tem essa desassistência, essa violência do Estado,
essa incompreensão, essa até, vou usar uma palavra meio do século até XIX, mas animalização, né? No sentido de que você desumaniza essas pessoas, né? Essas mulheres de etnias diferentes. Hoje acontece aqui no Rio, no território aí da intolerância religiosa, por exemplo, né? Não apenas contra as religiões de matriz africana, mas também contra mulheres muçulmanas. E quando você vê essa expressão do racismo religioso contra muçulmanos, também tem gênero, né? Porque é a mulher de véu, que não está disfarçada, grosseiramente falando véu, né? Então, assim, primeiro ponto, já que você foi provocativa na direção de soluções. Cláudia falou muito em políticas públicas e eu concordo com elas. E políticas públicas a partir da produção de dados. Então, a gente já tem um problema de origem. A produção de dados, ela não é padronizada, nem unificada, né, nacionalmente. Então, assim, alguns estados, municípios, né, regiões, têm um arcabouço de produção de dados, de registro, de qualidade muito superior a de outros. E outros nem têm, né, nem classificam. Esse é um problema clássico da segurança pública brasileira, uma questão que vem sendo apontada há muito tempo por vários especialistas acadêmicos e alguns representantes das instituições policiais mais comprometidos com verdade e apuração correta, justa dos crimes, mas que não é encampado por vários governadores, que não estão nem aí, nem por ministros, nem secretários de saúde, nem secretários municipais, nem estaduais, etc. Então, o primeiro ponto era você, a partir de uma decisão política, né, nacional, instituir, determinar a padronização dos dados e a cobertura nacional sobre isso. Que aí você vai ter exatamente o mapeamento, descontada aí a subnotificação, que é outro problema, mas subnotificação você resolve de outro jeito, né? Primeiro, padronizar o formulário, todo mundo, o Brasil inteiro, preenche o mesmo formulário. E aí você vai ter uma produção confiável, estatística e tal. Isso não existe. Então, já largamos mal. Do ponto de vista da notificação, você tem características culturais, né, histórico-culturais, que agravam ou aliviam o problema de acordo com o lugar onde você mora, onde você nasceu, onde você está, de onde você veio, se for estrangeira. Né? Imagina, se você é uma estrangeira, se você está esperando um visto de residência, né, uma autorização, se você está em algum tipo de processo, você ainda sobrecarregar o sistema de saúde ou jurídico policial com uma denúncia de violência sexual, que além de mulher, né, além de mulher não branca, ainda é estrangeira. Né? O mesmo vale, eu acho que para uma mulher indígena. Então, tem essa questão de como lidar, ou como estimular, né, ou combater a subnotificação de modo geral, mas que também se apresenta de uma forma desigual. Por fim, a produção de estatísticas, aí sem ser o universo de pesquisa de formulário que estamos falando, no Brasil, ela carece de, embora a gente tenha, por exemplo, o IBGE, a coisa mais maravilhosa que existe. Aliás, você fez o apelo pelo ISP, eu faço aqui pelo IBGE, porque é absolutamente fundamental que esse trabalho do IBGE continue, né? As pesquisas de cobertura nacional, mas muitas dessas pesquisas são amostras. E quando você vai interiorizando o dado, a apuração, ela vai perdendo consistência. Então, muitas das estatísticas, quando a gente fala de pretos e pardos, né, que são os negros, vai todo mundo no mesmo bolo, é muito difícil você criar uma amostra, um diagnóstico confiável sobre uma população, um contingente populacional que é 0,5% ou 1% dos brasileiros, né? E estão absolutamente espalhados no território. Então, quantos são os indígenas que serão investigados? O IBGE está fazendo um trabalho lindo agora de prévia de um censo
censo, que a gente precisa que tenha, né, em 2020, mas de mapeamento das comunidades, dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, justamente para tentar sanar isso. Então a gente carece de informação universal, confiável, pela falta de padronização ou pela falta de interesse político em padronizar, em produzir essas estatísticas, e sofre com uma carência por uma impossibilidade de levar as amostras, de dar consistência a amostras em locais remotos. Então, quase sempre você, às vezes, ouve falar de pesquisas que se referem ao Brasil, exceto região norte, né? O Brasil é muito urbano e muito metropolitano. Praticamente... Rio de Janeiro, região metropolitana. Exatamente. 80% do Rio de Janeiro, região metropolitana. Então, assim, onde é que estão as pesquisas, né? Acho que entre 50% e 60% dos brasileiros moram no Sudeste, acho que 60%, né, no Sudeste. Então, as amostras, as pesquisas, os termômetros, eles são calibrados para uma região que, em alguma medida, é privilegiada do ponto de vista do acesso à informação. E por fim, eu acho que vale a pena a gente falar, a Cláudia sublinhou, e eu acho que é importante voltar nisso, porque eu falei da construção da mídia, né, do diálogo com a opinião pública, ou com a sociedade, que se materializou sim no arcabouço jurídico, né, legal, né, em textos de legislação que são modernas, mais modernas do que as instituições. É muito contraditoriamente, mas né? A legislação é mais moderna que as instituições que são obrigadas a segui-las e não seguem, né? Mas também muito desigual. Então, nesse sentido, do ponto de vista da comunicação, seja para estimular a denúncia, seja para apresentar a possibilidade de reconhecimento de que você está sendo vítima de uma violência, também é assimétrica, também é desproporcional. Sem dúvida alguma, mulheres da região metropolitana do Rio têm mais oferta de acesso à mídia, né? Seja mídia convencional, seja mídia alternativa, seja jornalismo comunitário, seja o trabalho de ONGs, etc, 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 que mulheres do interior, e isso vale para o Brasil. Então, também tem um desafio aí no sentido da difusão da informação. Talvez seja importante o papel da escola, e aí volta você falando da reflexão sobre gênero, família, nas escolas, né, isso ser tratado, porque a escola chega a todo mundo, né? A escola, sobretudo a escola, o ensino fundamental, é praticamente universalizado no Brasil, 97%, né? Cai um pouco no segundo ciclo. Então vamos pensar aqui que... Mas era 97, caiu acho que para 92 ou 90. Então, se 90% das crianças e dos adolescentes, né, das crianças de 10 a 14 anos, que ainda não entrou no ensino médio, estão na escola e forem informadas sobre o que é a violência, quais são as dimensões dessa violência, né, e que existem instituições prontas a recebê-las, você muda um cenário desse. Né? Você vai caminhar para uma juventude mais saudável ou menos brutalizada como a gente tem. Então, eu não sei se eu ajudei, eu acho que eu fui mais pessimista, né, do que otimista assim, na leitura, porque são muitas frentes para a gente trabalhar. Tem uma frente que passa pela comunicação, tem uma frente que passa pela educação, tem uma frente que passa pela formatação, né, da produção de dados, e tem uma outra frente que a desigualdade brasileira não dá conta, que é essa desigualdade regional do ponto de vista da qualidade das pesquisas. Então, a gente precisa padronizar universalmente. Agora, a gente é um país em que consegue mandar declaração de imposto de renda pela internet, que se a tua mãe morrer hoje, amanhã o INSS, a Receita
até o TSE já sabe que ela morreu porque o pagamento, a pensão ou a aposentadoria no mês seguinte já não entra, mas a gente não consegue ter um mapeamento dos casos de estupro. Ora, é a tal interseccionalidade de gênero, de raça, de renda. Né? São as desigualdades brasileiras em seu esplendor, né? Com suas contradições. Espero ter te ajudado. Eu não sei, eu também não vou conseguir ser otimista, né, quando a gente fala, mas eu acho que é isso. Quando eu falo de política pública, e política pública tem que ser para todos, política pública não só pode ser aquela política que passa na média ali e deixa um monte, não, esse aqui é o outlier, esse aqui é o quilombola lá, esse aqui é a mulher indígena. E aí, como a gente resolver isso? Porque geralmente a política pública é aquela padronizada e que vem na baciada, né? E se deixa um monte de gente de fora. Não é? E aí aquela ideia, e aí às vezes você vê algumas pessoas, gestores de povo, mas hoje eu tenho que me preocupar com a saúde quilombola, eu tenho que me preocupar com a saúde indígena. Tem sim, tem sim. Você tem que se preocupar, a educação tem que se preocupar com a escola quilombola, com a escola indígena, respeitar a cultura. E aí eu acho que essa valorização do local, não é? E aí, como eu falei, dos municípios, quem conhece essa realidade, quem sabe como é que é aquela realidade, é o município. Então, assim, para além dessa questão que a gente falou, de quem está lá defendendo a política pública macro, dela enxergar essa realidade através dos dados, a gente também tem que valorizar e reconhecer e dar subsídio. Eu sempre falo isso, olha, não se faz política pública sem orçamento. E geralmente quando a gente fala de política pública para as mulheres, tem um corte aqui, não sei o quê, olha, estamos em crise econômica. Qual é o primeiro lugar onde eles vão cortar dinheiro? Assistência social, direitos humanos, não é isso? Vai assim, né? E dependendo do que for, se tiver, você aumenta na segurança pública, porque aí você aumenta a repressão. Não é isso? E aí, detalhe, você aumenta investimento, recurso, mas o resultado é o pior possível. Por quê? Porque muitas das vezes o que vai evitar isso é a prevenção e é aquilo que você faz anteriormente. E aí você faz com assistência social. Então eu acho que reconhecer essas inovações e esse saber local, e aí talvez empoderar os municípios, trabalhar. A gente tem uma relação muito desigual hoje da federação dos estados com os municípios. É uma relação muito ruim. Esse nosso pacto federativo ele é muito complicado para quem está lá na ponta, e a política pública se dá ali, nesse nível. Então, se eu chegar no município, eles sabem onde é que tem a comunidade. Se eu chegar na região, lá nessa região que eu tenho isso, tenho aquilo, e eles conhecem a sua realidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar a política pública como de uma forma macro, mas visibilizar essas ações e aquela história. Lógico que quando a gente pensa, e o próprio dossiê Mulher, quando a gente analisa os dados, eu vou ver o seguinte, será que só tem 100 registros de lesão corporal contra a mulher, sei lá, no município tal X aqui do Rio de Janeiro, mais afastado? E aí, se eu fizer uma taxa, eu vou dizer o seguinte, olha, esse município é o município mais seguro para a mulher, ela pode sair de lá dizendo, eu quero ver aqui homem para me bater. Não é isso? Não. Ela apanha, ela sofre violência, só que ela não tem para onde é que ela vai denunciar, com quem ela vai falar. A gente está falando disso, e geralmente nesses lugares, o que vai aparecer? É o corpo. Quando a gente olha, às vezes, esse número, é muito perverso, porque você vê uma baixa notificação de ameaça, de lesão corporal, de estupro, mas você vê o quê? Tentativa de homicídio, lesão corporal seguida de morte lá em cima. Por quê? Porque o que tinha que ter chegado antes não chegou para essa mulher. E aí aquela ideia, a política pública tem que ser universal sim, todo mundo tem direito, todo mundo tem título, todo mundo paga imposto. Então não se justifica, não, eu estou aqui fazendo aqui pela média. A média não dá conta, a média é o seguinte, tem 2 bifes, não é isso? Eu e você, eu comi os 2, na média cada um comeu 1. Isso não dá conta. Sabe? É muito simples a gente entender isso. A gente não pode fazer política pública desse jeito. Mas se a gente não estiver vigilante, se a gente não cobrar, se a gente não falar, e se a sociedade não se colocar, isso não aparece. E hoje a gente tem ferramentas importantes, eu espero que a gente continue com elas ativas e que a gente continue podendo mostrar isso, porque senão a gente pode ter uma ilusão de que estamos vivendo numa Suíça, né, a Noruega, que seja. Mas só que não, né? Também não melhorei a situação, tá?
das famílias, né? E o que me despertou também a atenção foi a falta de, muitas vezes, de solidariedade das mulheres, né? Porque isso a gente vê muito no Brasil. Recentemente teve um caso da menina que estava numa rave, numa festa com as amigas, né? Sumiu, e os primeiros relatos que tiveram nas mídias sociais foi: se você é uma boa amiga, você não pode deixar a sua amiga beber na festa ou ir vestida de minissaia. A moça tinha ido para casa e foi estuprada por um segurança da festa, que largou ela numa vala, né? Enforcou ela no cadastro do sapato dela. E as primeiras manifestações foi: você não é uma boa amiga se você deixa sua amiga beber. Porque a mulher que bebe numa festa ou que se veste de uma tal maneira, ela está pedindo para ser violentada, né? E isso você vê no livro, você vê numa sociedade que a gente tem, né, como superior, ou como modelo, ou como exemplo da nossa sociedade. E eu vi na maioria dos comentários dessas mídias sociais mulheres falando disso, né? No momento que a gente tem que dar apoio e levantar a voz, não é uma roupa, não é se você vai beber ou se você vai dançar um determinado tipo de música que justifica essa violência. Na maioria das vezes nós somos as primeiras a condenar, né, um tipo de comportamento, né? E o outro ponto que você falou, Cláudia, que foi que deixa marcas na alma, né, e você vê isso também no livro, é que eu acho que o estupro, além dele ser repetitivo, ele é uma traição contínua, né? Porque você muitas vezes é violentado por alguém que você confia, por alguém que você conhece, por alguém que frequenta a sua família, muitas vezes uma pessoa que você tem como exemplo, né, um padrinho, um amigo próximo, e muitas vezes você conta para sua mãe, para o seu pai, e essa pessoa que você confia também duvida de você, e aí você conta para os seus amigos, que começam também a duvidar de você, e quando você procura a polícia, a autoridade governamental, também duvida de você, e depois você é atacado nas mídias sociais. Tem inclusive um documentário na Netflix, Aubrey e Daisy, que são duas adolescentes que são violentadas, e elas contam exatamente isso, né? Que elas falam, elas contam o que elas passaram, só que a comunidade inteira duvida delas, porque as pessoas que estupraram era o artilheiro do time de futebol, era o filho da família reconhecida da cidade, ao ponto de elas terem que mudar de vida, terem que mudar de cidade, de amigos, porque elas passam a ter uma violência, além da violência que elas sofreram, uma violência cotidiana, feita por pessoas que elas procuraram no todo. Então, eu queria só deixar esses comentários. Renan, eu mencionei o tal da coluna sobre revitimização, e foi para Maria da Graça. Maria da Graça foi a pessoa que me escreveu, e eu respondi a ela falando sobre isso. Eu vou ler um trechinho que eu acho que tem a ver com o que você falou sobre sororidade, né? Ou falta de, né? O que é ser amiga, e aí, assim, o que é ser amiga, cada um tem o seu conceito, mas impor o seu conceito de ser amiga a outra e culpar também a amiga pelo crime, também é revitimizar, né? Porque se não bastasse você perder a sua amiga num crime bárbaro, hediondo, você ainda é acusada de que poderia ter evitado esse crime, né? Então, em alguma medida, corresponsável por ele, né? Esse caso, como eu falei, ele se referia à moça que foi estuprada, né? Sofreu estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro. E aí ela me escreveu dizendo assim, Maria da Graça, essa carta, que é a coluna,
é dirigida a você por seu nome santo. Quem leva essa graça não deveria perder de vista a fraternidade. De você eu esperava uma lente solidária e amorosa para enxergar o mundo. Não foi o que vi no texto em que, sem dó nem piedade, afirmou que o ato repugnante era previsível. Ou seja, né? Afinal, a jovem vítima de estupro fora mãe na adolescência, faltava às aulas, marcava presença em bares funk, cercava-se de más companhias. Fico te imaginando 2 milênios atrás, às vésperas do ano zero, comentando com as vizinhas. Onde já se viu uma moça de família engravidar virgem? Alguma ela aprontou. Só José para acreditar. Nossa Senhora. Visível esse... Compreensível esse... né? Esse julgamento? O Brasil tem 47 mil registros de estupro por ano e o IPEA estimou que o número de casos pode ser 10 vezes maior porque a maioria das vítimas não denuncia o crime. Elas não registram os casos porque o sistema de saúde não é acolhedor ao examiná-las fisicamente e não oferece assistência emocional e psicológica. Evitam as delegacias e a justiça porque as instituições falham na investigação e na punição dos culpados. Escondem as barbaridades que sofreram porque as Marias da Graça da Vida encontrarão um jeito de julgá-las e de usar contra elas a própria biografia. O nome disso é revitimização. Ações que perpetuam um crime na alma de um ser humano violentado. A gente não combinou esse negócio de alma, hein? Por isso tudo, Maria da Graça, apenas para. Tem 2 anos e meio essa coisa. Incrível, né? Tem 2 anos e meio e a gente está discutindo, debatendo aqui a mesmíssima coisa. A carta na rede social, os posts nas redes sociais, culpando as vítimas, culpando a mãe da moça, né? Também, onde é que estava essa mãe que deixou a filha, que já era adolescente, que já era isso, que já era aquilo? Tem sempre uma mulher para culpar, ou é a amiga, exatamente. Ou é a mãe. Tem sempre uma mulher para culpar. Então, você tem toda a razão. Embora a gente tenha, e eu até comecei aqui falando de um avanço cultural, né, no trato e na direção de mudar a percepção do que é a violência, a gente ainda tem uma estrada muito longa até construir esse ambiente aí de sororidade em que a gente consiga se apoiar. Eu acho que, embora a gente esteja aqui discutindo muito fortemente o lado vazio do copo, mesmo nesse tema, a gente avançou, porque o Me Too, né, o mexeu com uma, mexeu com todas, agora é que são elas, chega de fio-fio, meta a colher, né? Todas essas hashtags, né, e essas ideias, elas se materializaram, eu acho que nos últimos 2 anos, né? Eu ouço até falando, já tem 2 anos e meio que eu escrevi essa coluna. Não tem mais crimes de importunação ao pudor e você tem importunação sexual, porque pudor é uma categoria pessoal. Exatamente, e moral, de vergonha né? e moral, porque essa própria palavra pudor é complicada. Não, então assim, eu acho que tem alguns avanços, tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo na base, embora quando a gente olhe para o topo, a gente veja só tragédia, em vários aspectos também. Mas tem várias transformações em andamento, né? E aí eu até vou ousar dizer que a pequena mudança na composição parlamentar que nós vimos, pelo ponto de vista do executivo, foi um massacre, as mulheres foram secundarizadas no processo político, foram descaradamente secundarizadas no processo político brasileiro nesse ano de 2018, né, em candidaturas ao executivo, foram transformadas em vice, né, nunca teve tanto vice-mulher. Você vai descobrir por quê, porque tem que ter mulher, porque a mulher são a maioria do eleitorado, não sei o quê, mas tem que ser mulher do lado, né, um passo atrás, né, no sentido de vice e não como protagonista das candidaturas. Porém, nas estruturas legislativas, aí serve também para a Dúnia, não sei como é que foi lá no Mato Grosso do Sul, mas a gente teve uma ampliação do número de parlamentares, mulheres e mulheres negras na Câmara Federal, vão ser 77, eram 51, não é trivial, né?
E do ponto de vista de assembleias legislativas também. Se não me engano, o Mato Grosso foi o único que não elegeu, né? Não sei se foi o Mato Grosso do Sul ou o Mato Grosso que não elegeu nenhuma mulher. Foi, né? Então, tá difícil, né? Pois é. Mas aí é institucional, mas eventualmente pode ter uma contribuição. A gente espera, né? Tem uma reflexão importante até no movimento de mulheres, de tentar agregar, porque alguns debates interessam a todas. Não vou nem falar de violência de gênero e tal, porque tem questões morais que a Cláudia já trouxe muito bem. Mas, por exemplo, idade mínima da Previdência. Acho que isso interessa a mulheres ricas, pobres, negras, brancas, indígenas, né? Então tem alguma, eu acho que já delirando, já mudando completamente o rumo da prosa, mas eu acho que tem alguns espaços de criar interseções para essa representatividade feminina que cresceu do ponto de vista parlamentar, ou de tentar brecar alguns retrocessos, né? Sensibilizar mulheres, apelar à sororidade para tentar conter retrocessos ou avançar em algumas questões, pelo menos formais, né? De aferição da produção de dados, da produção de registros formais. Mas depende do lado que você escolher olhar. Meio cheio, meio vazio, a gente tem para tudo. E o meio vazio ainda é doloroso, né? Eu te falei de um caso de 2 anos e meio atrás, e você está falando de um caso que aconteceu há um mês. Né? Para a gente até ter empatia com as forças policiais. A policial lá de São Paulo, de Heliópolis, tinha tudo ali. Tinha lesbofobia, tinha desrespeito de todos os tipos, né? Em que pese ser uma mulher da instituição policial. E houve quem questionasse porque, primeiro, aquele era um ambiente como uma policial estava. Era um ambiente. Ela estava. E aí tinha uma matéria, como é que é? Bebeu, transou e não sei o que e acabou morta. Exatamente. Exatamente. O julgamento dela foi, né, absurdo. Então, eu acho que, assim, a angústia que você traz, eu acho que ela a gente tem que dizer que a culpa não é da vítima, algo que seria absolutamente óbvio, mas a gente tem que o tempo todo reafirmar o óbvio, né? A gente vive nesse momento. E a gente também tem que pensar que, às vezes, quando a gente faz também primeiro que a palavra sororidade é uma palavra que entrou na nossa linguagem, ela existe há muito tempo, mas ela começou a ser, e já temos até a dororidade, né? Um conceito também da nossa companheira Vilma Piedade. Então, assim, eu acho que e muita gente não sabe o que é e não experimenta isso. E porque nós mulheres, a gente e a nossa sociedade, a cultura, nos coloca para sermos rivais umas das outras. Eu sempre falo isso porque, assim, aquela ideia assim, a mulher jovem ameaça, eu sou uma mulher de meia idade, então eu ameaço a mulher mais velha, e a gente está sempre concorrendo, a gente está sempre disputando. E como é que a gente sai dessa armadilha? Porque essa foi uma armadilha criada para que nós não nos uníssemos. Porque mulheres unidas, como eu falei, são muito potentes, são muito poderosas. E como isso assusta. Então a gente tem que se olhar sempre como alguém, inimigas e rivais, aquela coisa de novela mexicana, né? Aquele negócio todo. E não pode ser assim. Eu falo o seguinte, olha, que bom que... E essa questão geracional, a gente precisa trocar com todas. Sabe, eu quero estar junto com a novinha, eu quero estar junto com a idosa, eu quero falar com todas as pessoas, porque isso é muito importante. Eu falo até por uma questão de sobrevivência, porque a gente deve viver muito tempo. Eu falei assim, eu estou fazendo muita amizade entre pessoas jovens, porque uma experiência que a gente tem quando a gente vai ficando mais velha é que nossos amigos vão indo embora e a gente fica sem ninguém. Estrategicamente, façam amizade com os jovens. Pessoas mais jovens que vocês. Esse aqui quero ser meu amigo também. Temos que fazer amizade com os novinhos. Por quê? Porque isso é muito importante. A gente não pode ficar nas nossas ilhas geracionais. A gente precisa interagir. A gente vai ficar bastante, por mais que não queiram, a gente vai ficar bastante tempo aqui. A gente vai resistir aqui por bastante tempo. Então, assim, a gente tem que dizer isso. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de violência que muitas de nós reproduzimos,
a gente vai para aquele conceito da violência simbólica do Bourdieu, né, da dominação masculina, dizendo o seguinte, que essa violência simbólica, ela só pode existir porque o dominado a reproduz. Então, se a gente parar para pensar que boa parte da formação da sociedade ela é feita por nós, a formação, a educação, quem cuida das crianças, quem faz, são mulheres. Mas aí eu vou culpar essa mulher porque ela reproduz? Não, a gente está numa armadilha. A gente está numa grande armadilha onde a gente acaba reproduzindo. Por quê? É aquela ideia o seguinte, olha, eu sofro violência, mas eu sem querer, eu não vou repetir daquela mesma forma, eu vou fazer de uma forma mais doce, de uma forma mais suave. E aí, tratando de uma forma desigual. A desigualdade entre homens e mulheres, muitas das vezes a gente reproduz em casa, e a gente hoje está estranhando isso. Por que é que quando a gente almoça, todo mundo almoçou, a família inteira, o meu filho vai jogar videogame e a minha filha vai comigo lavar a louça? Por que é que não vamos todos lavar a louça ou vamos todos jogar videogame e deixar a porcaria da louça lá e depois a gente vai lavar junto? E aí vem a outro tipo de violência. Então vamos todos jogar videogame porque a minha empregada vai vir lavar. E aí se a empregada vai vir lavar, eu deixo... Então assim, tem várias situações que a gente vai reproduzindo e sem sentir. A gente não faz isso por mal. A gente faz porque a gente não para para pensar. E porque esse instrumento foi feito para a gente não pensar. A violência simbólica está aí para a gente reproduzir e ela vem no humor. Hoje a gente já melhorou muito e algumas pessoas dizem que o humor está acabando. Mas não, a gente não consegue mais rir de qualquer coisa. A gente não consegue mais rir de piada sexista, ou pelo menos a maioria de nós, de piada racista. A gente estranha, homofóbica, homofobia. A gente está mudando, nosso ouvido está estranhando. E quando a gente coloca, e aí não querem deixar a gente fazer isso, porque quando a gente coloca a lente do gênero, a gente não aceita qualquer coisa. Não é? Eu trabalho numa instituição, eu faço parte de uma instituição onde nós somos nem 10% de mulheres nas polícias, e no Brasil como um todo. E isso, e a gente sabe como, lendo o livro, a gente sabe como é importante essa presença da mulher, e aí não essencializar a mulher, não dizer, a mulher é boazinha, a mulher vem aqui para humanizar, para botar florzinha, não é isso, qualquer um pode botar uma florzinha, eu não vim para embelezar a polícia, eu não vim para ser doce, para ser mãe de todo mundo, porque eu sou mãe por essência, não, eu posso fazer qualquer coisa, Então, não aceitar essa essencialização e a gente estranhar, deixar o nosso ouvido atento, o nosso olhar atento, nossa lente de gênero tem que estar aguçada, porque aí a gente estranha, e esse estranhamento é que produz mudança. Mas o primeiro que estranha é aquele maldito. O primeiro que fala, não, tem uma coisa errada, não, essa pessoa sem graça, chata, daqui a pouco as pessoas começam. E aí a gente vê o seguinte, o que foi esse carnaval sem assédio, eu fui assediada, e hoje a gente tem uma mudança legislativa, e isso começou em 2015, isso já estava circulando em outros lugares, mas quando a gente começa a visibilizar, dar nome, falar sobre feminicídio, tem gente que faz, não tem, homem morre igual a mulher, não é igual, tem mulher que morre simples, e é difícil para algumas pessoas entender o que é morrer pelo fato de ser mulher. Para algumas pessoas isso não atinge as pessoas, mas e por que a gente tem que visibilizar isso? Porque se a gente for olhar o seguinte, algumas pessoas têm falando hoje, né? Mas o feminicídio está aumentando, a gente está percebendo. Se a gente for olhar as curvas de mortalidade, você tem uma média de 300 e pouco no Rio de Janeiro de mortes de mulheres por ano. Uma média de uma mulher morta por ano. Mas, por dia. Mais de 300 por ano. Mas quantas dessas morreram vítima dessa criminalidade que atinge a todos indistintamente? E quantas dessas morreram pelo fato de ser mulher? Vinham sofrendo violência anos a fio, meses a fio, torturas dentro de casa. Quantas dessas mulheres morreram sem que o Estado pudesse acolhê-las? Sem que elas tivessem escolha para sair daquela situação. A gente tem uma lei Maria da Penha, mas nem todas as mulheres têm escolha, porque a gente tem uma medida protetiva, mas nem toda medida protetiva é fiscalizada. Então tem mulheres que morrem com a medida protetiva dobrada dentro do bolso. Por quê? Porque papel não protege ninguém. O que protege as mulheres é política pública. Ih, você está falando baixo, fala no microfone, tá? Então todo mundo não, senão não vai sair na gravação. Dá para chegar ali? Vai. Boa noite a todos. Eu me chamo Luísa, né? Trabalho na Justiça há 15 anos. Então, assim,
Eu queria só, de repente, uma visão assim, de quem trabalha dentro do sistema de justiça, né? Em primeiro lugar, é inacreditável que quando eu entrei na carreira, né, eu vou fazer 15 anos agora em dezembro, bastava o ofensor casar com a estuprada para que fosse extinta a punibilidade, né? Então, assim, não interessava se a menina tinha 16 anos de idade, não interessava se ela ficou machucada, não interessava nada. Bastava casar-se, né? E ainda que se separasse 2 meses depois, ou que fosse um péssimo marido, ou que fosse um péssimo pai, etc, enfim. Então, assim, é inacreditável, né? Eu tenho 38 anos de idade, é inacreditável. Eu passei por isso, eu passei por esses processos no início da minha carreira, né? Bom, a segunda... Você está descrevendo Clara dos Anjos, de Lima Barreto, romance de 1922, se não me falha a memória. Era cada processo, assim, nossa senhora, era ânsia de vômito, principalmente quando eu trabalhei no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Bom, a segunda colocação, né? Eu trabalho a nível judicial com violência doméstica há pouco tempo, há pouco mais de um ano, né? E me espanta, sabe, porque o órgão... Na verdade, eu trabalho em dois órgãos diferentes, né? Como titular de um, acumulando o outro. E é impressionante como é que eu vislumbro, sabe, uma dificuldade das pessoas em conseguir perceber que existe violência sexual, existe violência doméstica na Zona Sul, em Ipanema, no Leblon, na Avenida Atlântica, nas melhores famílias, entendeu? Assim, é chocante para mim perceber que as pessoas não conseguem perceber que juízes são vítimas de violência sexual, promotoras de justiça, defensoras públicas, desembargadoras, etc, 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 etc. E é mais chocante ainda para mim perceber, que nessa que alguém, né, toma a coragem de falar, olha só, né? E aí as outras também se sentem, né? Poxa, peraí, como é que as próprias mulheres que eles cercam reproduzem o machismo? Isso é muito louco, sabe? E submetem essa, né, e todas as outras que né, tomaram a iniciativa de falar a um processo muito perverso de isolamento, de violência psicológica, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que existem também mulheres agressoras, entendeu? Sabe? Não são só homens agressores, né? São mulheres agressoras também, né? E aí, eu queria finalmente dizer o seguinte, né? Eu observo, né, dentro do universo muito específico da violência doméstica, eu observo aos poucos, né? Eu gostaria que fosse um pouquinho mais rápido, né? Mas aos poucos, um processo de modernização, de humanização, etc, etc, etc. Mas eu não vejo isso que acontece na violência doméstica se reproduzir nas varas de família. Isso é muito curioso, porque a coisa acaba desaguando nas varas de família, né? Nos divórcios, na partilha de bens, na guarda, na visitação dos filhos. E eu não observo esse mesmo olhar, sabe? Eu observo nas varas de família, inclusive presididas por magistrados de mulheres, uma visão ainda muito, não, ela está mentindo, isso não aconteceu. Ela se autolesionou para conseguir uma situação patrimonial mais interessante, ou ela simulou alguma coisa para conseguir o afastamento, né, não é verdade? Né? Então, assim, sabe, é muito doido isso, a verdade é essa, né? Por isso que eu costumo dizer que eu já estou chegando ao nível, assim, de existem homens agressores, sim, mas também existem mulheres agressoras, porque são mulheres que reproduzem o machismo, né? E aí agridem as outras, inclusive de uma forma, eu diria, mais dolorosa, porque uma coisa é um homem não acreditar no que uma mulher está falando. Isso aí, para mim, é totalmente previsível, totalmente compreensível, mas outra coisa bem diferente para mim é observar uma mulher sendo agredida por outras mulheres, agredida verbalmente, agredida psicologicamente, sendo submetida a esse processo perverso de isolamento, entendeu? Porque assim, as pessoas deixam de falar, as pessoas começam a olhar diferente, entendeu?
Então, assim, enfim, não sei se ajudei, se atrapalhei, mas... Ela quer falar, deixa ela falar. Mari. Pensando aqui em tudo que todo mundo falou, né? Primeiro, eu acho assim, a importância enorme dos dados, né? Porque os dados legitimam aqueles que não acreditam no nosso discurso. E aí você vê lá, vindo lá de trás, né? Você pensa como é que isso tudo começou, eu acho, né? Quando teve uma pesquisa do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi legitimada em 85 com uma pesquisa do IBGE, onde ficou explícito que a violência contra o homem se dá por um desconhecido no espaço público, enquanto a violência contra a mulher se dá, né, no espaço privado por um conhecido. Né? Então a gente está nesse país onde a gente passa o tempo, né, vamos pensar numa linha cronológica, a gente tem uma Constituição que é um marco super importante para nós mulheres. Né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei assim, super avançada. A gente tem a lei do feminicídio. E a gente volta aos dados agora em 2018, isso permanece. Né? Então a gente está falando, no fundo, de uma cultura, né? E aqui eu penso assim, numa cultura onde a gente está vivendo, pensando nisso que você falou, né, das mulheres, que me confesso que me dá muito desconforto pensar em mulheres como agressores. Eu, feminista, assim, eu não gosto muito disso. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de superficialidade e desconexão dos conceitos. Né? Então, você fala de gênero, você está ensinando a ser gay. Direitos humanos é coisa de pobre, de bandido. Feministas, as feministas, então acho que é importante a gente resgatar, né, o que está por trás historicamente desses conceitos. Né? Então, assim, as mulheres estão vivendo sob o manto de uma cultura que, apesar de leis, né, e políticas públicas, sim, que aconteceram, por que a gente ainda vê, eu fico pensando, gente, mulheres mortas, né? Mulheres sendo apanhando, uma Lei Maria da Penha, esse cara sabe que existe uma Lei Maria da Penha, ele sabe que existe a Lei da Penha, isso permanece. Né? Então a gente está falando de uma mudança na cultura. Então isso de trazer essa discussão para dentro das escolas é fundamental e assustadoramente, nesse contexto que a gente vive, né, de uma escola sem partido, né, isso não nos impedirá de continuar falando sobre isso, né? Porque não foram assim que as feministas trabalharam nas brechas durante a ditadura, né, esse tempo todo. Nós trabalharemos nas brechas, né? E nós falaremos sobre esse contexto, sabe? Apresentar para essas crianças, essas meninas, esses meninos, qual foi essa história do feminismo. Porque isso aconteceu tudo por causa das mulheres. A gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, por causa das mulheres. Ninguém deu pra gente. Ninguém deu pra gente. Essas cotas agora nas eleições, você acha que resolveram? Não, foi uma luta do movimento feminista. Então a gente tem que estar falando disso, sabe? Nem que seja disfarçadamente, né? A gente procura outras palavras e a gente tem que falar disso nas escolas. Né? Obrigada pelas duas falas. Eu queria pegar um gancho que você falou aí do ponto de vista da comunicação sobre a disputa de narrativa, né? Acho que isso é super importante. A Isa trouxe, por exemplo, a violência das classes, né, abastadas, digamos assim. Eu acho que tem um choque aí de percepção. Mulheres muito instruídas, escolarizadas, de alta renda, acham que têm o controle e, na verdade, então talvez tenha uma dificuldade de se identificar com o significado daquele léxico. Né? Não posso eu, com tudo que eu estudei, que eu ganho, com toda a independência que eu construí, etc., ser vítima de violência doméstica, né? ou por um conhecido, como você trouxe. Então tem uma questão ali de uma narrativa que precisa ser, um coração que precisa ser conquistado na direção de se saber humana, né? Mulher, como todas as outras. Como você citou o exemplo, como a empregada doméstica que apanha do marido lá na Baixada Fluminense. Ela não enxerga igual, né? Ou não se enxerga como igual. Até fala, não, mas eu também bati. E vários desses agressores dizem isso, né? Eu estava, na verdade, me defendendo, porque ela é uma louca violenta,
rica, violenta, ambiciosa, que quer o meu dinheiro, também, né, a narrativa muda. Então, acho que tem uma narrativa necessária para criar empatia com esses grupos. E a partir do momento que você for capaz de se perceber como vítima, também muda a forma como você vai analisar, acompanhar, ser solidária, julgar, com todas as aspas, literal ou simbolicamente, as outras mulheres, sobretudo as de outras etnias, regiões geográficas e nível de renda, né? Que aí se espelha no que você falou sobre não perceber a mudança nas varas de família, né? Então, acho que tem um exercício de empatia, né? E aí uma empatia de se ver igual às outras, né? Que a gente fala muito de diversidade, de respeitar as diferenças, mas nesse caso tem até uma percepção, uma empatia às avessas, de se perceber também vulnerável, né? Apesar de todo o estudo, o esclarecimento e de dominar o léxico, o glossário de expressões. Por outro lado, tem um desafio, e aí eu acho que ontem eu estava num evento em São Paulo, Democracia e Comunicação, refletindo sobre essa questão específica da construção de narrativa, e acho que as duas falaram disso. Simplificam, né, as conclusões, você também falou, né? E aí tinha um publicitário, que ele falou uma coisa tão engraçada, que ele falou, olha, eu acho incrível, assim, tudo que a gente avançou, como a gente sofisticou o debate, tarará, mas tudo ficou muito complexo, né? A gente está falando aqui de sororidade, né? Como é que você domina isso? Como é que você incorpora esse conceito? E aí ele deu um exemplo de uma pesquisa de mercado que ele fez, um grupo desses de discussão, e o sujeito não conseguia falar, era um homem já maduro, ele só conseguia falar LBGT. Ele não conseguia. Ele queria dizer, mas ele falava LBGT. Isso para resumir o seguinte, o cara não consegue falar LGBT ainda. E a gente já inventou, ele falou, LGBTQI+. Então, assim, talvez a gente tenha que calibrar a construção da narrativa, seja nós formuladores de política pública, nós jornalistas, nós comunicadores, editores, profissionais de saúde, etc., etc., calibrar aí esse nível de linguagem, né? Facilitar a comunicação, ou fazer comunicação efetivamente, né? Comunicação é uma idealização, porque envolve uma mensagem, né, emitida, o receptor, sendo redundante, recebendo essa mensagem e compreendendo a mensagem. Se você soltou, o cara recebeu, mas não entendeu, não se deu a comunicação. E a gente tem uma brutal crise numa sociedade hiperinformada, a gente tem uma crise de comunicação. Talvez a maior de todas. As pessoas leem uma coisa e entendem outra, ou não querem entender, ou não entendem, né? Você explica, você desenha e tem uma incompreensão. Então, assim, eu acho que a gente, esse momento, pensando aqui em mim como jornalista, eu estou muito empenhada em tentar fazer, olha, uma coisa que eu faço, né? Eu tento fazer há 26 anos, que é as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Porque assim, você fala, eu sou na televisão, na televisão é muito rápido, né? Então o cara captura o que ele quer ouvir. Se ele achou que você falou mal de quem ele gosta, acabou, ele já não está mais ouvindo nada. Então assim, aí às vezes, quando eu sou muito atacada por alguma coisa que eu disse, mas assim, disse isso, mas também tem isso, não sei o que lá, mas já perdi aquela também. Aí eu escrevo, mas também não leio em 4.000 caracteres. Entendeu? Aí eu faço o quê? Uma série de tweets, começo a desenhar memes, né? Fazer, sabe? Eu acho que assim, tem um exercício mesmo
mínimo de humildade, manda áudio, mas o áudio tem que ser curto. Mas é que mande áudio que eu não sei ler, não é isso? É isso. Então, assim, eu acho que tem uma calibragem aí a gente vive um problema muito grave de construir comunicação, calibrando a linguagem para um discurso, que foi isso, que construiu tudo que a gente falou aqui, legislação, mudança de postura da sociedade, tararara, mas sofisticou de um jeito a percepção, que vem alguém e fala assim, eu sempre falei fio-fio, mas não é sobre fio-fio que a gente está falando, quando está falando em assédio, né? Exatamente. Não é, sabe? Ninguém vai na delegacia falar que o cara falou, oi, bonita. Entendeu? Não é isso. Não é disso que a gente está falando, mas parece que é disso que a gente está falando. Né? Ou, para nos desqualificarem, dizem que é isso, contra-argumentam com isso. Mas eu sempre galanteei uma mulher, eu falei do cabelo, entendeu? Então, assim, tem uma dificuldade muito grande de comunicação, um reducionismo na compreensão, ou uma aversão, né, à compreensão de todos os lados, de todos os grupos sociais, que tem, eu acho, empurrado a gente para essa Babel, né? E, bom, minha profissão de fé é dizer que, como jornalista, eu estou muito preocupada com isso, porque quando você escreve, né, as pessoas não entendem, né, é realmente muito difícil. E eu escrevo para leitores de alta qualificação. Eu escrevo para um jornal de classe média alta. Quem compra jornal? Quem assina jornal? Quem compra o Globo na sexta-feira? Basicamente, a classe média alta, né, do eixo Tijuca-Barra, da Zona Sul, né, Zona Norte chique, up, Zona Norte, Zona Sul e Barra da Tijuca. E ainda assim é inacreditável o nível assim, de ofensa, de desqualificação, sabe, das mensagens, das cartas, dos relatos que eu recebo. Mesmo escrevendo. Eu falei demais. Imagina. Mas te ouvir é sempre maravilhoso. Mas eu acho que o que você traz é exatamente aquilo que eu vinha falando no início, de que essa lógica, e para mim também, aí Mari, também é muito difícil para mim perceber mulheres como reprodutoras dessa violência. Eu mesma, às vezes, pela questão da sororidade, hoje, às vezes, quando eu fico com raiva de uma companheira mulher, eu fico, meu Deus, o que eu faço com ela? O que eu faço para continuar com raiva? Eu falei, eu vou expulsar da Irmandade, aí eu continuo com raiva dela. Porque eu não preciso ter sororidade, você tem que criar algum critério. Por quê? Porque eu começo a pensar sobre isso. A gente começa a pensar nos xingamentos, na forma como a gente expressa a raiva em relação a uma outra mulher. E como isso está estruturado. E aí, quando a gente pensa nas instituições, quando a gente pensa no judiciário, e aí pensando na minha instituição, no judiciário até temos mais mulheres, na polícia militar e nas polícias de uma forma geral, a gente tem muito poucas mulheres, e até o próprio livro traz um pouco disso, da expectativa, do estereótipo das pessoas que trabalham nessas áreas. E é sempre, no meu caso, aquela ideia como é que é, da durona e sem paciência para drama. Não é? Sendo que o trabalho de segurança pública, você está numa delegacia, você atender uma ocorrência, do que você está recebendo? É drama. E eu não tenho paciência para drama, como é isso? Não é? E aí quando a gente percebe às vezes que algumas colegas, até por conta de sobrevivência, ela prefere aderir à lógica do dominador. Então, aquela ideia é a seguinte, se eu estou num ambiente masculinizado, eu vou me masculinizar, eu vou ter o trejeito do homem, eu vou seguir a corrente majoritária. E aí, quando a gente pensa no direito, o direito é patriarcal, o direito é masculino. E aí, quando você fala das varas de violência doméstica, onde você tem já essa visão, você tem hoje toda uma produção, fiz parte da primeira turma de Gênero e Direito da Escola de Magistratura, e um nível de debate altíssimo, as discussões de acadêmicas incríveis, e assim, a gente vê como, e carreado por uma juíza, a doutora Adriana Ramos de Mello, que é uma deusa, uma diva, uma pessoa que eu admiro horrores, é uma mulher incrível, uma referência para mim, deve ser para ti também, e assim, e como isso, assim, é uma ilha
É uma ilha. Então, assim, será que a gente consegue discutir a questão do racismo dentro da justiça? Uma vez a gente teve um evento que foi feito, inclusive, no TJ, e tinha uma menina que foi, ela da Maré, uma historiadora, negra, uma ativista, e aí ela, nesse dia, ela deu um soco na boca do estômago de todo mundo, porque ela falou o seguinte: olha, eu estou muito desconfortável de estar aqui dentro do TJ, porque geralmente as pessoas da minha raça não entram pela porta da frente, entram pela porta dos fundos para serem julgadas. Então, assim, quantos têm oportunidade de estar lá para falar isso? Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, mas, assim, o avanço que a gente tem em relação às varas de violência doméstica, e como você falou, essa violência, essa questão da Lei Maria da Penha vai se desdobrar na vara de família, e aí a gente precisa fazer o quê? Aproximar, criar interseções, integrar, trazer essas pessoas, porque eu acho que uma coisa que a gente faz muito, e você como profissional da área sabe, que é atuar em rede. E a gente precisa saber quem é que a gente precisa trazer para essa rede. E como eu falei, a gente falar entre nós é muito confortável, mas a gente tem que trazer as pessoas que não acreditam, as pessoas que são contra. E assim, eu sempre falo isso, olha, e a gente tem que respirar fundo para aquilo que a Flávia falou, para a gente não perder o cara ou a cara. Não é? Assim, quando a gente, às vezes, quando você fala aquela palavra, pronto, você perdeu a pessoa. Então, assim, e aí a gente tem que ter, é muito antiácido, é muito remédio para o estômago, entendeu? É ter um fígado forte, entendeu? Para poder suportar. Mas a gente precisa. Eu acho que agora é um momento que a gente tem que ter muito estômago e fígado para suportar. Porque a gente vai, porque esse discurso ele está impregnado, é um discurso rápido, ele é objetivo, e as pessoas hoje não querem ler 400 caracteres, elas querem pegar uma ideia rápida e aderir, dizer onde é que como é que é, aperta aqui para matar e não sei o quê. Opinião, né? Exatamente, tem opinião sobre tudo, porque dá trabalho. Discutir um conceito de gênero para além da questão LGBT, que também porque gênero não é só essa questão binária, homem e mulher, e sim inclui as outras possibilidades de se viver a questão do gênero para além de homem e mulher, mas é muito mais profundo que isso, e é muito mais fácil alguém chegar e reduzir isso a uma frase que é palatável, que é rápida, e de preferência que tenha ódio. De preferência que tenha alguém para a gente canalizar toda a nossa frustração, tudo de ruim, se a gente puder colocar para alguém. Só que o problema é que muitas das vezes nós somos essas pessoas para onde elas estão canalizando. E aí, não, hoje não sou eu, hoje é a Mari. Não, então que bom que é com a Mari. Aí depois vai ser a outra Mari, agora é com ela. Uma hora vai chegar em mim. E assim, não é arauto do fim do mundo, mas a gente tem que ficar atento, porque as coisas não acontecem do nada. A realidade que a gente vive no Rio de Janeiro, ela não nasceu na semana passada. O que a gente está vivendo aqui, não foi um fenômeno que aconteceu de julho para cá. Isso é uma coisa que vem acontecendo e a gente não vem percebendo, a gente não vem lendo. E a gente só consegue fazer essa leitura se a gente for capaz de fazer isso aqui. Na internet eu falo qualquer coisa, eu sempre falo isso, que se eu tivesse metade da macheza que as pessoas dizem que tem quando mandam um WhatsApp, mandam um áudio, não sei o quê, realmente era um negócio, né? Mas a maioria das pessoas não conseguem fazer isso aqui. Olhar olho no olho. E a gente precisa resgatar, porque eu acho que a maior tecnologia que a gente tem é essa. É isso aqui. Isso aqui é a maior tecnologia humana, e nenhuma máquina, nenhum algoritmo vai conseguir mudar ou vai conseguir reproduzir isso. E a gente tem que encontrar valor nesse negócio. E para isso a gente precisa exercitar. E aí é botar olho no olho de gente que não quer olhar no nosso olho. Insistir, não desviar o olhar, vamos lá. Mas não é fácil, né, gente?